tem sede de Ti, Senhor. Adorado teu A nossa nome, alma Senhor. tem sede do Deus vivo. Ó Senhor, até Adorado quando nós teu nome, iremos e Jesus. nos apresentaremos diante do Senhor? Nós Muito estamos bom, aqui, glória. Senhor, e a nossa alma tem sede de Ti. Aleluia. A nossa alma tem sede de buscar a Tua face, Pai. Deus Santo e Todo-Poderoso. Aleluia. Aleluia, Santo Deus, Santo. Adore ao Senhor aí na sua casa, onde você está. Adore ao Rei. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche
tempo de nós buscarmos a Deus, amado. Digno de louvor e adoração. Esse é o tempo de adorarmos o nome do Senhor. Aleluia. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em seus mandamentos e os guarda, esse é o que ama o Senhor. Que a sua igreja seja encontrada, alicerçada na palavra. Aleluia. Que nós estejamos enxertados naquele que é a videira verdadeira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor que tem chamado a sua igreja. Que foram chamados para fora. O corpo anunciar em tempo e fora de tempo a glória do Senhor, anunciar os seus feitos, anunciar aquilo que Ele tem feito no nosso meio, porque Ele é digno de honra, de louvor e de adoração. Aleluia, então, igreja, não deixe o seu coração se turbar, não deixe o seu coração se enegrecer, não deixe o seu coração se confundir. Creia no Senhor, creia na palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz. Aleluia, Deus. Santo e adorado, Jesus. Tu és adorado, Senhor. Aleluia, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Digno de honra, Senhor, de glória, de louvor e adoração. Demos graças a Ti. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, se não fosse
seja encontrado como um adorador, seja encontrado como alguém que se coloca na brecha, seja encontrado como um atalaia, seja encontrado como um organismo vivo, como parte do corpo, como raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que Deus te abençoe. Seja um adorador no dia da adversidade, porque importa que o Senhor seja adorado em espírito e em verdade. E não há lugar para isso ser feito. É aqui onde eu estou, aí onde você está. A Ele seja a honra e a glória. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é bom e a sua fidelidade, ela dura para sempre. Nós louvamos a Deus pelo privilégio que Ele nos concede de podermos compartilhar tudo aquilo que Ele tem gerado sobre a nossa vida, tudo aquilo que Ele tem ministrado ao nosso coração, poder compartilhar com aqueles que têm desejo, com aqueles que têm necessidade, com aqueles que realmente o Senhor tem, de alguma forma, tocado o coração para que seja cheio desta mesma unção, desse mesmo mover. Amém? Antes de ler a palavra, eu queria só dar mais essa informação aos amados. Nós estamos mais uma vez aqui nessa live com o objetivo de transmitir a você, Igreja Batista Nacional, a todas as pessoas que têm nos acompanhado, aquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Estamos em casa, ainda no dia de hoje, em função das situações que têm ocorrido em todo o país, mais precisamente em todo o mundo, mas cremos que agora na semana estaremos retornando ao templo, mas esse foi um tempo de aprendizado, um tempo de crescimento, um tempo onde nós podemos perceber que o Senhor ele tem nos chamado de fato para o secreto, e no secreto há algo intenso da parte de Deus para ser feito nas nossas vidas. Então tem sido um tempo de crescimento, de avivamento pessoal, de consolidação da presença de Deus nos lares, através da comunhão, através do bom relacionamento, especialmente dos cultos que são ministrados nos lares. Amém? E a Igreja Batista Nacional, não muito diferente das demais, a gente tem obedecido uma direção dada pelas autoridades. E como diz a própria palavra de Deus, toda autoridade é constituída por Deus, e aqueles que resistem à autoridade estão resistindo a Deus. São palavras do apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 13. Então, com base nisso, nós obedecemos, nós aceitamos, acatamos e assim continuamos glorificando ao Senhor, rendendo graça ao Senhor por tudo aquilo que Ele representa na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe no nome de Jesus. Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, diz a palavra de Deus: tenho, porém, contra ti que deixastes a tua primeira caridade, que deixastes o teu primeiro amor. Eu quero tomar esse texto aqui como base para essa palavra, para essa mensagem, e eu não queria nem tanto me deter dentro daquilo que é a própria realidade da igreja ali, que é escrita, a igreja de Éfeso, ali em Apocalipse, uma das igrejas da Ásia, mas mais precisamente contextualizar dentro da realidade que a igreja está vivendo hoje. Eu quero tomar como base, até em função do próprio texto de lá em Mateus 24 também, onde o Senhor alertava que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Então nós percebemos que é uma igreja, essa igreja de Éfeso, uma igreja importantíssima, uma igreja grandiosa, uma igreja de certa forma até cautelosa na própria doutrina, zelosa por aquilo que era a doutrina de Cristo, por aquilo que é a doutrina de Cristo, mas em algum ponto ela perdeu algo precioso. E nesse momento o Senhor ele acaba relembrando essa igreja que ela deveria voltar ao primeiro amor. O fato é que no decorrer da caminhada nós estamos passivos de agir conforme as coisas vêm em relação à nossa vida. E esse alerta ele é importante porque nos faz realmente lembrar da necessidade
de mantermos o coração sempre aceso diante do Senhor, mantermos a brasa viva no altar e sempre entendermos que, uma vez que nós recebemos de Deus a revelação ou o chamado de Deus, isso precisa ser de alguma forma renovado dia após dia, isso precisa em todo momento da nossa vida ser relembrado, ser mantido, para que de fato nós possamos estar cumprindo aquilo que é propósito de Deus. Mas eu queria trazer para vocês, eu gosto muito de iniciar fazendo questionamento, e de fato o que significa viver o primeiro amor? O que seria de fato viver esse primeiro amor? Eu percebo pela ordem daquilo que é descrito na valorização do que Deus revelou, aquilo que nós chamamos de primícia, de privilégio, de importância. Eu diria que nós, de certa forma, vivemos o primeiro amor quando nós valorizamos aquilo que nos foi revelado, que é o reino de Deus. Sabe, Jesus, ele diz em 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. De que coisa ele está falando? Ele está falando de necessidades diárias. Ele está falando de coisas que nós temos como necessidade, mas que elas não são mais importantes do que, de fato, o reino de Deus. Então, eu entendo, dentro daquilo que a própria Bíblia me mostra, dentro daquilo que a Bíblia me revela, que viver o primeiro amor é basicamente isso, valorização do reino de Deus, daquilo que realmente ele tem me mostrado. Por que é interessante a gente lembrar disso? Porque muitas pessoas elas vivem como se esse reino não existisse. Muitas pessoas vivem como se a eternidade não tenha sido manifesta. Ou não há de ser manifesta num determinado dia, quando o Senhor retornar. E à medida que as pessoas não se dão conta de que essa eternidade foi manifesta, elas, diante de um grande inimigo chamado morte, elas acabam parando para poder reavaliar, e felizes aqueles que reavaliam, e podem chegar à conclusão que tudo aquilo que é construído na vida, a própria vida se encarrega de destruir. Mas aquilo que pode ser construído em Deus, aquilo que é construído em Deus, permanece eternamente em Deus. E o que é construído em Deus é de fato o relacionamento que nós desenvolvemos com Ele, especialmente a valorização daquilo que nos foi revelado, que é o seu reino. O salmista, no Salmo 90, 10, ele diz algo muito interessante. Ele diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Em outras palavras, umas palavras muito mais claras, o que o salmista está dizendo é que por mais valor que a nossa vida represente aqui, ela tem um valor, ainda assim ela é passageira, mas nós temos a possibilidade apresentada aqui por Jesus de viver a eternidade, e essa sim tem um valor muito maior, e ela é descoberta ainda nesta vida. Nós começamos a viver essa eternidade, ainda que trazendo convicção ao nosso coração de que Cristo foi nos preparar lugar, conforme nós cantamos aqui na adoração. Então, muitos têm caminhado e vivido como se a eternidade ela não existisse, como se toda a vida do homem estivesse, de fato, aqui, de alguma forma, presa a este plano terrestre. A palavra de Deus ela tem nos mostrado que esse reino de Deus é um reino eterno, é um reino que não passa, é um reino que é para sempre. Então eu preciso valorizá-lo. Eu preciso entender que o reino de Deus ele é mais importante do que qualquer outra coisa. Se você começar a analisar todo o contexto do tempo que da vida que as pessoas estão levando, dentro do tempo que nós estamos, você vai perceber que as pessoas elas têm buscado um porto seguro. Elas têm buscado um amparo, elas têm buscado uma sustentação, mas elas não têm conseguido ter apoio naquilo que elas têm buscado, elas não têm conseguido ter segurança naquilo que elas têm buscado, porque a verdadeira segurança ela está em Cristo, ela está em Jesus,
ela está em crer nesse reino que foi manifesto a nós através da vinda de Jesus. Um reino que não passa, um reino que não pode ser destruído. Então, o primeiro amor, ou viver o primeiro amor, é jamais esquecer que o chamado de Deus para a nossa vida foi para viver esse reino, foi para desfrutar desse reino, foi para embasar a nossa vida naquilo que o reino tem manifestado sobre nós. Ou seja, toda a cultura que foi estabelecida sobre nós, ela é destruída por aquilo que é a cultura do reino. O que prevalece é aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Manter o primeiro amor, é necessário que nós possamos valorizar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não tem como nós termos boa eloquência, não tem como nós desenvolvermos estudos diversos através da própria palavra, nos envolvermos no conhecimento vasto que a Bíblia nos dá e desvalorizarmos aquele que santifica, desvalorizarmos aquele que mora na vida daquele que crê, desvalorizarmos aquele que retém o mal, aquele que retém o pecado, aquele que bloqueia a maldade e não permite que ela venha agir da forma como de fato ela é. O Espírito Santo de Deus, que nos foi enviado como Consolador. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro Consolador, para que fique convosco para sempre, para que esteja constantemente com vocês. E ele diz: é o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas nós conhecemos, porque habita conosco, habita na nossa vida e estará em nós para sempre. Essas são as palavras de Jesus. Então, quando eu perco a valorização do Espírito Santo de Deus, quando eu deixo de dar valor ao Espírito Santo de Deus, eu declino nesse amor. Eu perco esse amor. O apóstolo João, ele diz na sua carta, 1 João capítulo 4, versículo 8, ele diz: aquele que não conhece a Deus, ou que não conhece o amor, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós só podemos, de fato, viver ou manter esse primeiro amor se valorizarmos o seu reino, se valorizarmos a presença do Espírito de Deus que habita na nossa vida. Mas, pastor, o que faz com que uma pessoa ela deixe esse primeiro amor? O que faz com que uma pessoa ela possa perder aquele fogo ardente que foi gerado no coração dela no dia que ela foi chamada, no dia que ela ouviu a palavra de Deus de uma forma intensa? É justamente essa propagação da iniquidade, é justamente esse aumento da iniquidade que lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, diz que nos últimos dias iria se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E nós perdemos, amados, nós perdemos esse primeiro amor, ou deixamos de valorizar o reino e a presença do Espírito, quando também negligenciamos a oração, negligenciamos as Escrituras como fonte de inspiração, de revelação e de diálogo com Deus, quando perdemos também o desejo pela adoração. O apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 6, a esta mesma igreja, ele diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso com perseverança e súplica por todos os santos. Ele nos faz aqui um alerta a respeito da necessidade de mantermos a oração com o Senhor, o diálogo com o Senhor. O apóstolo Paulo, ele nos faz relembrar também o efeito que a adoração tem na nossa vida, para que esse amor ele jamais cesse, para que jamais percamos esse sentimento, para que jamais esse fogo venha apagar da nossa vida. Ele diz em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eles é um culto com entendimento, é um culto com compreensão, mas é um culto de fato com adoração, é um culto de fato com entregas, é um culto de fato com reconhecimento. E esta divindade,
ela está ali recebendo, ela está ali de alguma forma presente, percebendo aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos gerando sobre ela. Diante de tudo que muitas vezes nós sofremos diante da caminhada, nós precisamos estar atento a esse ponto crucial. Eu não posso perder o primeiro amor. Eu não posso perder aquilo que foi gerado no meu coração. Eu não posso perder aquilo que me mantém vivo, aquilo que me faz ver Deus na minha vida, aquilo que me faz sentir a presença do Senhor, aquilo que me faz olhar para as pessoas e ver ela com os olhos de Deus, perceber através desse amor que foi inundado na minha vida, que me inundou, que as pessoas são carentes de Deus e que eu sou instrumento de Deus para revelar esse grande amor de Deus. E aí nós temos um grande problema hoje, em função da perda desse primeiro amor. São consequências que vêm sobre a vida da igreja, são consequências que vêm sobre a nossa vida. A primeira é chamada mornidão espiritual. É quando nós tornamos tudo comum. É quando o sentimento, a sensação daquilo que é espiritual, que é necessário que tenha como espiritual na nossa vida, é perdido. Entramos ou mergulhamos numa mornidão espiritual, nos tornando céticos, incrédulos a respeito daquilo que é prometido, a respeito daquilo que é revelado, a respeito daquilo que é necessário, como a oração, como a leitura da palavra e como a perfeita adoração ao Senhor. E muitas vezes, diante disso, nós fazemos como o povo no período ali de Elias, nós começamos a hesitar em dois pensamentos, onde nos é apresentado deuses, o Deus desse século com as suas variedades de divindades, e também nós temos o nosso Deus único e verdadeiro, e o nosso pensamento, ele acaba sendo dividido. Entenda uma coisa, quando o nosso pensamento ele está dividido, ou nós nos tornamos parados, ou nós saímos andando sem um porto, sem um alvo, sem um objetivo. O pensamento dividido seja excluso do nosso coração e da nossa mente, e permaneça a convicção de que o Deus que nós servimos, esse é o Deus autêntico, o Deus verdadeiro, é o Deus que nos resgata, é o Deus que tem nos proporcionado a eternidade como herança para todo o sempre. Então eu não posso hesitar jamais sobre isso. As consequências é exatamente isso, mornidão espiritual que nos leva a hesitar na nossa fé, hesitar na nossa caminhada, é oposição à obra do reino de Deus. Uma igreja que se desprende da verdadeira visão de Deus e começa a estabelecer a sua própria visão. Eu fico muito preocupado quando eu vejo as igrejas militando algo que não foi para ela militar. Em um determinado momento ali, você conhece a história, quando Jesus ali no Getsemane, quando ele foi preso, Pedro ali de forma muito rápida, né, de forma muito violenta, ele tira a sua espada e ele corta a orelha ali de um soldado, daquele que estava vindo prender Jesus, de um dos servos do sumo sacerdote. Interessante que essa atitude de Pedro, ela demonstra muito a militância do homem natural. É como se Pedro não tivesse entendido todo o projeto, o propósito que Jesus estava revelando para ele ali. E aí ele usa da força física, ele usa de um mecanismo que Deus não estava orientando ele para que se fosse utilizado. E aí Jesus traz uma lição importantíssima, onde ele refaz aquilo que, de alguma forma, Pedro havia destruído, e ele traz, naquele momento, um grande ensino. Não é assim que você deve agir, Pedro, mas de forma totalmente diferente. Ou seja, nós precisamos compreender aquilo que o Espírito de Deus está querendo gerar sobre as nossas vidas. Então, nenhuma inquietação vai resolver nenhuma situação na nossa vida. Pelo contrário,
Nós precisamos, de certa forma, nos apegar a esse sentimento, a esse entendimento de que, assim como Ele nos amou, esse amor está vivo no nosso coração e nós vamos continuar crendo, acreditando no seu cuidado, no seu amparo e assim agindo em função desse amor, testemunhando. Eu não vou sofrer essas consequências de mornidão espiritual, de oposição àquilo que o reino de Deus tem sido manifestado. Sabe, um grande problema que hoje tem acontecido também pela falta do primeiro amor. E lembre-se, pela valorização do reino, da presença do Espírito, da sua comunhão, que é a valorização mais daquilo que é material do que daquilo que é essencial, que é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Muitos, de fato, eles avaliam o amor de Deus ao que possuem. Por isso, muitos estão se frustrando hoje. Não. Sabe, a avaliação que Deus faz é diferente daquela que nós estamos fazendo. Tem uma passagem muito linda em Atos capítulo 3, versículo 6, ali com esse mesmo Pedro, quando ele recebe o Espírito Santo e ele entende o propósito divino, quando alguém estava ali na porta do templo pedindo esmola. E ele chega para aquela pessoa e ele diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem saiu andando. Ou seja, o Paulo que cortou a orelha, tentando resolver questões espirituais numa situação natural, era o mesmo que agora, diante de uma situação ali natural, o rapaz pedia prata ou ouro, ele diz: eu não tenho, mas eu vou te dar o que eu tenho é espiritual. Em nome de Jesus, levanta e anda. Sabe, é isso que nós precisamos manter. É isso que precisa estar vivo no nosso coração. E isso só pode estar vivo se o reino tiver valor na nossa vida. Se o Espírito de Deus for valorizado na nossa vida. Um outro grande mal que nos acomete é a autossuficiência. É achar que eu posso fazer tudo por mim mesmo. É achar que eu posso resolver tudo dentro desse meu entendimento e muitas vezes não buscar a direção de Deus. A direção que Deus nos dá vai ser sempre contrária à direção que nós queremos caminhar. Lembre-se de Jonas. Deus tem uma direção para nós e nós precisamos, mesmo contrário àquilo que é o nosso desejo, nós precisamos seguir essa direção. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. E Paulo ele começa a nos dar a diretriz de como nós devemos fazer uso desse poder que nos foi dado para testemunhar. E ele começa a falar sobre a salvação, sobre o anúncio do Evangelho, sobre a ter a presença do Espírito, sobre ter a palavra e manejar bem essa palavra, que essas são as armas poderosas que está nas nossas mãos para aniquilar contra todo o mal que vem de alguma forma tentar sucumbir à igreja do Senhor. Então nós não militamos no campo natural. A nossa luta é no campo espiritual, é em Deus, é no Senhor. Sabe, quando muitos achavam que Jesus havia perdido, ele diz: eu venci, eu consegui. Quando muitos discípulos abandonaram Jesus e acharam que tudo estava perdido, Jesus traz eles de volta novamente e diz: não, agora é que começou, agora é que o poder foi liberado sobre vocês, agora foi que nós conseguimos alcançar aquilo que era necessário, a grande vitória, a grande conquista. Então, amados, nós precisamos aquecer o nosso coração com esse amor de Jesus. Nós precisamos sair do campo ali da militância natural e entrarmos no campo da militância espiritual, na oração. Nós precisamos sair das ideias que muitas vezes surgem à nossa mente e que nos mantém presos na teoria e começarmos a viver a prática. Começarmos a viver aquilo que Jesus nos chamou para viver.
testemunhar o seu evangelho aonde nós estamos. E o testemunho desse evangelho é dizer em tempo oportuno, como esse tempo, Jesus está voltando. E o amor que está faltando cada vez mais na vida das pessoas foi profetizado em Mateus 24:12. Por isso, a palavra de Deus para nós nesse tempo é: volte ao primeiro amor. Volte à base de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Volte à essência daquilo que foi gerado no seu coração, na sua alma. Volte ao princípio de tudo. Volte à essência daquilo que foi gerado. Sabe, lá no chamado, quando nós somos chorando, quando nós somos convictos, quando nós ouvimos a doce voz do Espírito Santo de Deus e naquele momento nós falamos: eu quero uma nova vida em Cristo. Sabe, nós podemos voltar ao primeiro amor. Jamais devemos transformar a mensagem da cruz em uma mensagem humanista. Jamais devemos atrelar a mensagem da cruz a algo natural, e sim a uma luta espiritual. Voltar ao primeiro amor pelo arrependimento. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Sabe, o apóstolo Tiago, ele diz que a fé sem obras é mortas. São mortas. Então eu preciso demonstrar a minha fé através dessas obras. Quais são essas obras? O fruto do Espírito. Aquilo que foi plantado na minha vida. Eu preciso viver de acordo com aquilo que ele tem, de fato, gerado sobre mim. E se eu não tenho demonstrado esse fruto, eu preciso reavaliar a minha vida cristã, eu preciso reavaliar a minha vida dentro de tudo aquilo que eu tenho crido e vivenciado, para que eu possa, de fato, experimentar o que Deus tem para mim. Eu tenho que voltar ao primeiro amor, e o arrependimento me leva a esse primeiro amor. Amém? E quero deixar mais essa palavra para você. Praticar, viver, jamais abandonar aquilo que foi gerado no seu coração lá no início, onde muitas vezes as pessoas achavam que nós estávamos loucos, porque nós seguíamos a risco, onde as pessoas achavam que nós éramos lunáticos, que nós éramos de alguma forma despreparados. Mas, no entanto, nós estávamos ali com o nosso coração completamente voltados para o reino de Deus e para o Espírito Santo de Deus que está em nós. Então é tempo de voltar. Pratique o primeiro amor. O apóstolo Tiago, ele diz no seu livro, na sua carta, capítulo 8, versículo 8 e 10, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que Deus, na verdade, tem proposto para mim e para você nessa noite é que possamos voltar ao primeiro amor, é que possamos voltar à essência daquilo que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, dependermos do Espírito Santo, vivermos na dependência do Espírito, ouvirmos a voz do Espírito, como diz ainda as cartas da Asa, ele diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja precisa estar atenta àquilo que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Não se deixe levar pelas ideias humanas. Não se deixe levar pelo coração do homem. Não se deixe levar pelas propostas que são postas constantemente sobre as nossas vidas. Não. Mas deixe-se levar, deixe-se ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus que habita na sua vida. Ame o reino de Deus, pois é lá que você passará a eternidade. Ame o Espírito Santo de Deus, pois é Ele que lhe santifica, é Ele que lhe guarda, é Ele que lhe protege. Que Deus esteja trazendo ao seu coração e ao meu coração a paz que é necessária nesse tempo, a direção que nós precisamos para poder seguir em frente e
manter esse amor continuamente vivo no nosso coração. Eu quero orar por você nesse momento e declarar sobre você as bênçãos dos céus no nome bendito de Jesus. Amém? E nós estaremos logo após a oração, finalizando com uma canção, glorificando mais uma vez o nome do Senhor e profetizando a sua casa cheia da presença de Deus, da graça de Deus e da glória de Deus. Amém? Pai, que nesta noite cada um dos teus filhos sejam envolvidos na tua presença e na tua glória. Sejam inundados, Pai querido, pela unção do Espírito Santo de Deus, que é derramada sobre a vida de todo aquele que crê. Que venha cair por terra todo espírito de confusão, todo espírito de maledicência, que seja posto sobre a vida dos teus filhos, o Espírito, Senhor, que conduz, o Espírito de uma só palavra, o Espírito da verdade, aquele que liberta, aquele que transforma, aquele que santifica. Guarda o coração da tua igreja, guarda o coração dos pastores, guarda o coração, Pai, de todo aquele que tem invocado o teu nome, e que a paz do Senhor reine sobre cada vida, sobre cada coração. Tu és o Senhor da igreja. Não há, Senhor, reis, não há príncipes, não há nenhuma liderança, Senhor, que tenha, ó Deus, controle sobre a vida da igreja, porque ela, Senhor, caminha na tua dependência, ela é tua propriedade, ela foi comprada pelo teu sangue. Por isso nós declaramos, Senhor, a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor, o agir do Senhor sobre a vida da tua igreja, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se não fosse assim,
vidas, nos nossos lares, no templo, onde nós estivermos. Assim seja. Que o teu Espírito, que é um Espírito Consolador, é o Espírito que clama, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, habite e permaneça habitando em nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida e te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Senhor guarde todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus.